Salve família, como é que vocês estão? Pô, que felicidade, cara, tô ao vivo aqui. Hoje vai ser uma live muito especial porque temos convidado na live. É a primeira live com convidado de um jeito diferente. Quem tava aí ontem já pegou o spoiler que a gente vai ter essa dinâmica nova aqui da Cheirosofia, com uma pauta, com uma pessoa especialista para falar sobre o assunto. E é isso, né? Vamos brincando, vamos fazendo novas dinâmicas e testando coisas novas, porque é sobre isso que a gente está buscando fazer, é se conhecer e testar e aprender coisas novas, né? Pelo menos é o intuito aqui base da Cheiroso Underline TV. Então, é isso, sem mais delongas, eu vou sem ficar fazendo muito mistério, né? Até porque no Instagram quem viu já sabe quem que tá aqui, mas queria comunicar a vocês que, opa, queria comunicar a vocês que a gente hoje, como no título da live aí, vamos estar falando. Salve, Arthur! Estaremos falando sobre a influência silenciosa das redes sociais nas nossas mentes. A gente sabe que esse tópico ele é muito quente, é um assunto muito importante de ser discutido, porque a gente acaba. Né, a rede social faz isso mesmo com a gente. A gente fica tão imerso nela que a gente esquece o que a gente já viveu sem a existência disso. E nada como ter um psicanalista, um psicólogo formado aí, já atuando na profissão e interessado nesse assunto, para poder trazer um pouco da ótica da parte mental e psicológica que isso pode trazer aí pra gente. Então eu gostaria de apresentar a vocês aí agora César Ribeiro. César, seja muito bem-vindo aí à live do Cheiroso. Aí a tela nova, hein? Que coisa linda. Tô muito feliz, velho. Boa tarde. Tá ouvindo certinho? Tudo em ordem, velho. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui no volume enquanto você vai falando aí. Mas perfeito. Fala aí de novo, só pra gente dar uma testada de novo. Boa tarde, bora lá. Perfeito, é isso. Incrível, incrível. Então Olha só, bora. Maralzinha também chegou aí, seja muito bem-vindo. Renatinho, salve, salve família, vamos se acomodando aí. Pô, que bom. César, cara, se apresenta aí pra galera, né? Coloca aí um pouco Uhum. seus bastidores profissionais, um pouco do que te levou aí a gostar desse mundo. O microfone é teu, cara, Legal, fica à vontade. legal. Primeiro agradecer, né, o espaço aqui pra gente conversar, ter essa troca. Me chamo César, né? Como vocês já perceberam. Eu sou psicólogo há quase um ano, né? Me formei no final do ano passado. Tenho atuado aí como psicólogo clínico desde aquela época, mas antes também eu já trabalhei bastante na área de recrutamento e seleção, né, na área de RH. Então também tenho uma experiência ali dentro do âmbito corporativo, né? Até essa questão, se a gente pensar um pouco até a própria psicologia do trabalho, como o trabalho influencia na vida das pessoas, também é outro tópico legal de conversar. Falta de É, uma outra live. exatamente. Mas é isso, né? Então, como psicólogo, dentro da abordagem ali que eu escolhi, que eu venho me aperfeiçoando, é a psicanálise, que é a que eu, por enquanto, né, nesse momento é que eu enxergo maior sentido, mas acredito que é isso, né? O que fez eu escolher também a psicologia, a psicanálise em si, é muito essa questão de, ao mesmo tempo, eu ter muito interesse pelo ser humano, né? De gostar de entender como funciona o ser humano, e, ao mesmo tempo, a própria questão da saúde, né. Então juntar a questão do meu interesse e, ao mesmo tempo, estar ajudando outras pessoas, né. Então acho que a psicologia, une essas 2 coisas. Então, aí eu tô nessa começo aí de carreira, dessa trajetória, e é isso. E César, eu não vou ficar mais mutando o microfone aqui em cima, é muito trabalhoso. Mas, ô César, me fala um negócio. Assim, para quem não tá acostumado, né? Para quem não Certo. é, não, a gente sabe que a terapia ela é um tabu aí na vida de muitas pessoas. Por Sim, mais que sim. hoje já tenha muitas pessoas que enxerguem isso como um caminho positivo, eu mesmo faço há 3 anos e não vivo Uhum. sem. E traz para as pessoas um pouco mais para perto uma explicação rápida assim do que é a psicanálise, Uhum. para poder trazer, deixar mais palpável assim para a galera entender. Não, legal, legal. Então, né, falando da terapia, da psicanálise em si, é um pouco que é diferente, por exemplo, da psicanálise para outras abordagens, né, é a própria questão de, pelo menos como eu enxergo, né, não sou um senhor da verdade aqui, mas como eu enxergo, é que
analisando, né, então o paciente, ele é o protagonista ali da sessão, se a gente pensar nesse sentido, né. Então é um espaço que você vai se defrontar com você mesmo, se a gente pensar nesse sentido. Então, se a gente pegar alguns tipos de pessoas, né, então é uma pessoa que ela tem muitas questões ali na vida dela, ela chega não tem ninguém muito íntimo para conversar sobre aquilo, e chega a levar numa terapia. Quando você fala sobre aquilo, né, você joga para fora aquilo, é isso que eu gosto de falar, pelo menos, você está encarando aquilo que você falou, né. Então, quando está na sua cabeça, passa muito rápido, você não chega a confrontar aquilo que você está falando. E também, ao seu redor, no seu ambiente familiar, de amigos, a gente às vezes não tem essa pessoa com quem contar nesse sentido, e obviamente é um olhar diferente, né. Então, a gente sabe, a gente pode pensar que o analista ali, o psicólogo, ele ocupa um lugar que ninguém na sua relação vai ocupar, porque é um olhar que você sabe que vai estar conhecendo a sua história a partir da sua narrativa, por exemplo. Então, se é um familiar, um amigo, mesmo que ele dê um conselho, né, vamos dizer assim, te dê uma ajuda, você, mesmo que não tão consciente, mas você sente que é enviesado, você sente que ele tá falando aquilo porque ele te conhece, né, e isso vai influenciando a gente. Então, terapeuta, cada um, obviamente, cada pessoa vai chegar na terapia por um motivo, né. Às vezes a pessoa quer só um autoconhecimento, ou já tem uma questão muito nítida, então eu tenho ansiedade sempre que eu estou envolvido com tal tema. Então, mas é isso, é um ambiente para a pessoa, conversar com ela mesma, né, e o terapeuta basicamente vai fazer o caminho ali para essa pessoa conseguir conversar com ela mesma, conseguir diminuir algumas angústias. Não tô te ouvindo, Vitor. Tá tipo um barulho de um ratinho, parece. Alô? Foi, né? Agora foi, agora É voltou. isso. É o Foi, microfone do foi. ratinho, velho. Rapaz! É isso, gente. Desculpa o problema técnico. Enfim, dando sequência aqui que eu ia falar, pra complementar, enquanto eu tava falando em ratinhês. Ô César, um ponto que você Ô Vitor, colocou. eu acho que você tá com 2 ligados, tá repetindo sua frase, tá meio que Ah, eu não acredito. Mais problema, velho. Pera aí. deixa eu ver. Não sei o que pode ser. Isso é pra todo mundo? Tá dando problema pra todo mundo? E agora? Melhorou? Não, agora foi, agora foi. Melhorou? Eu mutei Eu no. acho que é isso, não sei se estava com a live aí, aqui o sistema que a gente tá junto. Ah, eu tava com a live aberta também, mas bom, deixa eu fechar aqui a live. É isso. Vou tirar aqui. Vou tirar tudo. Pronto. Aí fica só. É isso, tá tudo certo. Beleza, gente. Então é isso. Agora vamos voltar aí. Tivemos um problema técnico, né? Como eu tava falando. Mas, voltando ao ponto que eu queria dizer, o ponto que você pôs que pra mim foi muito importante, que realmente hoje faz toda a diferença, é que as pessoas elas têm as réguas próprias delas, né? Então, você tem um problema, aí você vai conversar com aquela pessoa. Primeiro que ela tem um papel na sua vida, né? Então, putz, aquela pessoa é seu Exato. amigo, aquela pessoa é seu pai. Ela não consegue, muitas das vezes a gente não tem essa capacidade de se desplugar do nosso papel para poder olhar para a pessoa como uma pessoa em, como um todo, né? Você acaba sempre enviesando e colocando isso na frente. E aí muitas das vezes as coisas que as pessoas te falam não vão te ter serventir. Quando você põe uma pessoa que está ali para te ouvir ativamente, né? E sem nenhum vínculo Sim. com você, fica muito mais. Tipo, para uma pessoa na rua e falar um negócio, ela já vai te dar uma outra percepção. Se essa pessoa estiver trabalhando com isso e procurando sinais de distorção na sua cabeça por isso, cara,
Isso faz toda a diferença, assim. Eu valorizo muito e por isso que eu não troco por nada. Obrigado, César. Obrigado pela explicação aí. Cara, me fala, o que que você trouxe, assim, o que que você pesquisou sobre essa questão? Eu, particularmente, é uma coisa que eu falo muito na minha terapia sobre essa Uhum. questão das redes sociais. Hoje em dia, eu trabalho com isso também, né? Então, não só aqui no Cheiroso, mas na minha profissão também. Cara, é muito fácil se perder, né? É muito fácil você estar. Hoje, todas as redes sociais te levam a esses formatos verticais, que eles são extremamente caça-níquel viciantes, né? E as pessoas. Sim. Se isso em 2000, sei lá, em 2015, 2000, no começo das redes sociais era um negócio tímido e bobinho, hoje já é muito visceral e as pessoas filmam antes de viver, assim, né? Então, coloca aí um pouco da sua percepção sobre esse assunto, cara. Eu acho que isso que você comentou no final, acho que é um ponto importante, né? Que é exatamente de como historicamente, sei lá, a rede social foi entrando na nossa vida. E por não ser uma questão, não ter uma instrução, né? Algo assim, foi entrando e se a gente não questionar, é algo natural pra gente, né? Ou para uma criança, dos dias atuais, já é outra dinâmica com as redes sociais, né? Então acho que um primeiro ponto, que até em uma aula que eu tive, que era com os médicos ali dos adolescentes, se comentou isso, né? Por exemplo, quando a gente ensina uma criança a andar na rua, né? Então, as leis do trânsito, assim, atravessar a rua, normalmente tem um parquinho estruturado, né? Um ambiente controlado para mostrar como funciona, como tem que atravessar na faixa, tem que olhar para os dois lados. E, por exemplo, a internet não é assim. A gente não tem um controle da internet. A gente solta a criança na mesma internet que um adulto mexe, por exemplo. Então, isso eu acho Perfeito. que é um primeiro ponto que a gente pode se pensar e até esse controle, né, de quanto tempo a gente fica com a internet, quanto tempo a gente consome a internet, e ela consome a gente nesse sentido. Mas um dos tópicos, então, que eu peguei, né, até falando um pouquinho da teoria da psicanálise, né, é como a gente se entende como um sujeito, né, como a gente se enxerga. Então, se a gente pegar, pensando na psicanálise, principalmente do lado de Lacan, o sujeito, né, o eu, ele é criado a partir do olhar do outro. Então, vamos pensar a mãe com uma criança, né. Então, essa mãe com a criança, a criança ela vai começar a se enxergar a partir da mãe. Então, a partir da mãe vai falar que você, isso aqui é sua mão, isso aqui é você. A criança começa a chorar, a mãe que vai falar: "Ah, você está chorando, você está com fome, ou você está com uma dorzinha na barriga", coisas assim, "você quer usar o banheiro". Então, é a gente que vai introduzindo a linguagem, e a linguagem é o que a gente é, né. Então a gente que vai introduzindo para a criança. Então, basicamente, só existe um conceito de eu através da narrativa do outro, né. Então, se a gente pensar num ser humano que não, sei lá, um Tarzan da vida, ele teria um conhecimento sobre ele mesmo totalmente diferente. Ou muito provavelmente ele não teria questões sobre ele mesmo, ele seria só sobreviver, né, só Perfeito. sobre se alimentar e viver. E César, você Mas quando a colocou gente um. começa. Ah, desculpa, não, pode Pode terminar falar, depois. pode falar. Não, é que eu só não queria. Eu queria colocar esse ponto, assim, que você falou sobre esse lance da mãe, do ensinar, né? Eu tava vendo um vídeo esses dias de alguma pessoa que trabalha em imprensa falando sobre. Cara, a imprensa, o valor da imprensa era exatamente essa capacidade. Tipo, tudo bem que tem uma questão que a gente pode entrar em um questionamento, mas de certa maneira eles faziam uma função de filtrar as coisas também, né? Tipo, Sim, tem uma questão em qualquer um poder falar qualquer coisa a hora que quiser para um número de pessoas ilimitado, né? E a imprensa, ela, puta, peraí, a gente vai falar disso, esse assunto agora é o momento, vamos pensar sobre isso. Tinha um grupo de pessoas exatamente. trabalhando nisso. Claro que a gente está falando de uma possibilidade de controle, estamos, é uma questão de ser questionada, mas o descontrole total também foge muito desse equilíbrio. E é isso, as pessoas não têm uma educação porque, inclusive, isso que eu acho que é o mais interessante, assim, né, Sérgio? Não sei se você pensa nisso. Tipo, a internet, ela veio do jovem, né? Não foi uma coisa que, por exemplo, Sim, economia, dinheiro é coisa de adulto. Não. Quem começou na internet foram os jovens, que aí depois chegou para os adultos e que estão, talvez, em muitas das vezes, sendo jovens. Os que os jovens eram na internet estão sendo sim. muitas vezes agora. E aí você fala, pá, e quem que vai parar para ensinar o que fazer ou não fazer? Sabe? Putz, é uma coisa que eu fico. Realmente é. Sim.
E isso que você falou sobre o controle, eu acho que é algo sobre ordem, né, e controle, eu acho que é muito interessante. Eh, e eu acho que é pegar isso que você falou, não é algo para a gente ser imposto, né, a gente questionar. Então, a sociedade necessita ter um controle, ter um estado, né, a gente vive sobre regras, né, é a partir dessas regras que a gente consegue conviver em sociedade. E uma das questões da internet é um pouco isso, é um pouco, horizontal essa relação, né. E pelo que eu dei uma estudada aqui para a gente conversar, se a gente pegar na construção da gente mesmo, né, como sujeito, desde criança, basicamente tem os nossos pais ali como essa ordem, né, sendo essa regra, sendo falando o que a gente pode ou não fazer e depois perpassa para a sociedade, para a lei, né. A lei basicamente é esses pais, ampliando, né. E por exemplo, se a gente pegar a questão de como se comporta na internet, que nem eu falei, até pensar num comportamento mais infantil, quando a gente é uma criança, é um bebê principalmente, o bebê ele não está preocupado com a vontade dos outros, né, ele quer a vontade dele, ele quer que tudo seja no tempo dele, isso de certa forma até certo momento é o ideal mesmo, né, a gente ir alimentando o bebê, fazendo as necessidades deles no tempo dele. Porém, começa a chegar os pais e começa a frustrar um pouco esse bebê, no quesito que, assim, você vai ter que esperar um pouquinho para a mãe conseguir te alimentar, ou, por exemplo, o bebê começa a enxergar que a mãe é outro sujeito, né, no sentido que, assim, o bebê até certa idade realmente precisa estar 24 horas com a mãe para sobreviver, mas depois o bebê começa a entender que mesmo com a mãe afastando, ele fica angustiado, mas ele consegue sobreviver com essa angústia. Porém, no ambiente da internet não tem um pouco isso, a gente meio que incorpora um pouco ser esse bebê onipotente, esse bebê que quer tudo do nosso jeito, quer tudo à nossa vontade, né. A gente quer atenção para aquilo que demanda, ou também, por exemplo, pessoas que são ativas na rede no sentido de consumir muita rede social, mas não posta, não comenta nem nada. Mas a gente se enxerga no que a gente está consumindo, de certa forma. Então a gente pode até ter um prazer em vendo alguém que a gente segue tendo uma quantidade de visualização, tendo uma quantidade de seguidor, né. Mas o perigo também está vindo nisso, né, a gente se enxerga ali, mas a gente não está consumindo inteiramente aquela pessoa, né, a gente coloca um ideal daquela pessoa, e que nem eu falei, e não tem essa regra, não tem essa ordem, essa lei perante a internet, né. Então quanto que eu ficar, por exemplo, me satisfazendo e até entrando nessa questão, que a internet, o consumo de internet, é um pouco parecido com o consumo de outras coisas, como certas drogas, né, certas coisas viciantes. Se a gente pensar nisso, a internet também é um vício. Porém, na sociedade a gente ainda não aborda a internet dessa forma como um vício. Por exemplo, quando a gente tá viciado, está consumindo alguma coisa, a gente consegue se autorregular ou pessoas pontuam pra gente, né, então o consumo, seja de um açúcar, por exemplo, ou de uma bebida alcoólica, a própria sociedade, as pessoas em volta começam a pontuar que aquela pessoa está exagerando naquele consumo. E Perfeito. na internet a gente acaba não olhando um pouco para isso, né. É, E até essa questão dessa autossatisfação, né, que é uma satisfação imediata, sabe. O problema de qualquer vício é quando a satisfação o prazer está no próprio consumo daquilo. Então, como eu posso dizer assim, numa relação entre pessoas, uma pessoa que gosta de conversar, a gente tem um prazer na conversa com o outro. Porém, o prazer não está em só se comunicar com o outro, o prazer está no que é gerado através daquela conversa, né, então, o ir falar com o outro é um caminho para atingir aquele prazer. perfeito. A É partir do momento presente, né? que Você tem que estar no isso, presente para você exatamente. chegar até lá, né? Sim, e tem que ter uma construção para aquilo. E a internet, ela corta muito, a internet, como outras drogas, corta muito esse caminho que a gente faz até o prazer, né? Ou a significação que tem aquele prazer. Então, por exemplo, eu gosto de ver filme, gosto de ver série, eu tenho prazer vendo série, vendo filme, mas a gente começa a entender, assim, eu gosto de tal série, gosto de alguns tipos de filme. Então a gente consegue colocar símbolos, colocar significado da onde a gente tem aquele prazer. Eu gosto de filme de suspense, eu gosto porque naquele filme a história foi contada daquele jeito.
Mas quando a gente começa a consumir, por exemplo, algo uma droga, né, a pessoa usa a droga, ela nem não tem um símbolo, não tem um significado naquele prazer, é o prazer por si só, entendeu? E quando você entra nesse prazer por si só, a pessoa se perde, porque não tem esse caminho até o prazer, não tem essa construção do que pode estar me dando aquele prazer. Uhum, E além disso, perfeito. né, além da questão psicológica, tem a própria questão, anatômica, né, que no cérebro realmente vai começar a ter um excesso ali de prazer em cima disso. E César, você coloca esses pontos, cara, e assim, me vem um negócio na minha cabeça que é o seguinte: a rede social, a droga, ela tem uma coisa que a rede social não tem, a internet não tem, que é, ela tem um efeito biológico, físico em você, né? Tipo, você tem uma consequência Uhum. por consumir. Se você bebe, você vai sentir uma ressaca, você vai ficar com sede. Cara, drogas Exatamente. sintéticas vai ter um efeito pós que você vai ter que lidar. Tem um trade-off fácil de você enxergar porque você está sentindo. Na rede social, para além de não ter essa troca, porque é só você investir um tempo em transe, você. Além disso, a gente está falando que as pessoas enxergaram jeitos de ganhar dinheiro lá dentro. E aí, quando você coloca, na minha opinião, a equação, Sim. o dinheiro nessa equação, o negócio fica maluco, porque você não está mais ganhando dinheiro por você bater uma laje, fazer serviços que Sim. tem esse caminho também e que tem um fechamento muito maior. A gente está falando de ganhar dinheiro em um lugar que não existe, né, de maneira física, Uhum. e em qualquer lugar do mundo, a hora que você quiser, e poder escalonar o dinheiro de maneira vertiginosa, assim. E aí o lance do caça-níquel, ele começa a... Porque assim, qual que é a ficha que você põe? Você põe seu tempo. Você, às vezes você não vai ganhar dinheiro, mas você não perdeu dinheiro. Então o caça-níquel ainda também tem a E consequência né? Mas Vitor, no... até a questão do dinheiro mesmo é legal a gente pensar, porque o que que é o dinheiro no seu princípio? Ele é um meio para conseguir alguma coisa, né. Só que, eu até fiz um post disso falando, por exemplo, dos jogadores de futebol que acabam cometendo ilegalidades, né. Então por que eles vão querer mais dinheiro? Por que eles vão atravessar a lei para conseguir mais dinheiro, né. Mas é toda essa questão do status, então o prazer não está mais em eu vou trabalhar, conseguir um dinheiro para gastar com alguma coisa. O prazer está em conseguir o dinheiro. O dinheiro em si se torna um prazer. E é um prazer meio que sem significado, meio sem contorno sobre algo. E por isso que também o fato de querer ganhar dinheiro, esse acúmulo, torna de certa forma um vício nesse sentido, né? Que a pessoa nem fala, eu quero ganhar para isso, eu só quero ganhar. E acaba sendo inesgotável isso. Mas eu acho que entra muito, em tudo isso que você falou, essa questão de, que nem eu falei, de não ter um significado, sabe? Todo esse vício. Um exemplo que eu acho legal da gente pensar é como a questão da ansiedade, né? A própria questão da ansiedade nos dias atuais, basicamente, tem vários tipos de ansiedade, né? Mas uma ansiedade que a gente fala de não conseguir esperar, uma impaciência que basicamente a nossa sociedade é assim hoje em dia. E eu acho que é muito voltado ao fato desse consumo de rede social, né, e ao fato da gente, pensando na parte da psicanálise, que nem adentrando aqui um pouco com a teoria, né. Vamos pensar que quando tá o bebê e a mãe, o bebê naquela época ele entende que ele e a mãe é um só, né. Ele não consegue separar que, por exemplo, é um outro sujeito que está me amamentando. Ele entende que a mãe amamentando é como se fosse o intestino dele, é como se fosse outro órgão dele. E a partir do momento que tem uma separação, né, assim, pulando um pouco a teoria, mas a gente vai amadurecendo, que vai tendo essa separação, basicamente todo sujeito, a gente tem essa falta. Quando a gente perde a nossa mãe, nesse sentido, e o bebê entende que, assim, ele é um sujeito e a mãe é outro, mas para ele estar completo, para a gente estar completo, a gente precisaria dessa mãe, para ser uma coisa única, né. Só que assim, como qualquer ser humano, a gente é um objeto, na psicanálise quando a gente fala objeto é a pessoa, né. A gente é uma pessoa faltante, a gente é uma pessoa incompleta. E basicamente a vida é indo atrás dessas completudes, né, indo atrás dessa figura materna, indo atrás de coisas que preenchem a gente. E quando a gente pensa, eu estou falando tudo isso porque, assim, esse vazio que a gente tem internamente causa um mal-estar, né, um mal-estar no sentido uma angústia,
mas isso todo sujeito tem essa angústia. A partir do momento que a gente entra na vida, a gente tem uma certa angústia sobre a vida, É, sobre essa falta que a vida faz. A gente precisa, traçar objetivos para a todo tempo estar tentando preencher essa angústia. perfeito. Mas a vida é isso, e ainda bem que a vida é isso, né, porque é o que movimenta a gente. Uhum. Mas, existe também várias formas de lidar com essa angústia, né. Pode ser uma angústia paralisante da gente, se encontrar sem sentido na vida. Mas eu quis adentrar essa ideia, porque basicamente entender que o mal-estar faz parte da nossa vida, e que a gente vai tentando com certos prazeres momentâneos, cotidianos, preencher isso. Mas vamos pensar num exemplo que eu gosto, tipo, a gente está numa fila de um banco, na fila de qualquer lugar. Esse mal-estar vai estar, de certa forma, presente ali naquele momento, e antes a gente conseguia suportar de forma melhor esse mal-estar desse momento, né. De: "Ah, vou esperar aqui na fila e quando chegar a minha vez eu vou lá". Hoje em dia é muito difícil a gente não conseguir ficar mexendo no celular, então a gente já preenche a rede social, o celular, a gente não consegue ter esse mal-estar, né, entre aspas, desse tempo de espera de qualquer coisa. E que é necessário também de ter, né? Exatamente, que é necessário, que a vida é assim, que, a gente quer esse imediatismo perante tudo, né. E até falando então, sobre de mim, né, de certa forma. E eu acho que muita gente é assim também, de ter dificuldade de ver uma série, de ver um filme, porque alguém te contou que aquele filme é muito bom. Você quer ter o prazer que aquela pessoa falou, né? Nossa, eu quero ter o prazer que com certeza todo mundo está elogiando esse filme, eu vou ter. Mas se você assistir o filme pensando na busca desse prazer, você não vai conseguir, porque você não vai estar adentrando o filme, né? Não vai estar se concentrando no filme. Perfeito. E então acho que um pouco da rede social é um pouco disso. Acho que pegando esse exemplo que eu falei, dá pra gente pensar isso. A gente não tá prestando atenção no que a gente tá consumindo na rede social, a gente só tá É. consumindo. Você não fala: "Nossa, não, eu tô vendo esse vídeo porque eu realmente quero saber o efeito que uma faca quente faz numa bola de futebol". Não, é só pra ter o prazer daquilo, né. Então a gente vai passando os De vídeos sem imagens, né? saber Se você pegar 10 vídeos, se exatamente. você fala assim, lembra dos últimos 10 vídeos que você assistiu no Reel, você lembra? Cara, você não Não. lembra. Você fica muito tempo, velho. E eu acho que assim, o audiovisual, ele tem uma capacidade, assim, tipo, não é à toa que o principal mercado publicitário, né, a principal mídia publicitária foi a Uhum, TV, porque ele tem uma sim. capacidade de você misturar diversas sensações num único conteúdo, né? Você tem o estímulo do som, a imagem, eles se cruzam, eles têm uma sequência de acontecimentos, eles te geram uma emoção. Então, você fazer isso de maneira pílulas, com velocidade e facilidade de você pular de um para o outro, e com o Sim. algoritmo te indicando aquilo que você reagiu melhor ou pior, tirando o que é Uhum. pior e colocando o que você mais gostou, cara, é isso, entendeu? Tipo, eu vou te falar, lá no começo da minha faculdade, que falavam, a frase que falaram era assim, ó. Quer fazer boa propaganda? Animal e bebê. Entendeu? Aí você Sim. vai pro Reels, aí é isso, cara. Tipo, quantas pessoas não ficam só. Ah, cachorrinho, gatinho, olha esse cachorro, olha esse gatinho. Ah, foi a porta de entrada? Quando você vê, você já tá lá no meio, velho, girando, 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 girando. Sim. É um absurdo mesmo, César. É muito legal esses pontos que você colocou sobre o atalho, né? E agora eu Uhum. vou abrir aqui um espaço para o chat participar também. Então eu vou fazendo assim. Eu vou pegando os comentários principais Beleza. de opinião e aí eu vou trazendo para cá Uhum. e a gente vai comentando. Então, primeiro tem um comentário do Arthur, que ele falou que tem uma questão da tecnologia ter vindo de uma forma muito rápida, né? E isso atrapalhou bastante de criar as boas práticas no sentido de como se comportar. Isso naquele ponto que a gente estava falando, né? Uhum. Putz, vamos ensinar a galera, né? Trânsito, né, que eu dei o exemplo. Uhum, exato. Sim. A Maralzinha disse que é muito importante mesmo falar sobre a projeção que nós temos no que a gente consome nas redes sociais, e eu concordo muito com ela sobre isso, aí você pode complementar também, mas tipo, porque a gente, às vezes a gente acha que o não saudável é o cara da live do NPC, né? É o Sim, cara que sim, tá sim. lá. Mas a gente na posição passiva também tá numa posição muito complicada, porque a gente está consumindo tudo aquilo numa cadeira de espectador sem, Uhum. sem se. Porque não tem um custo de você, né?
Talvez, pelo menos o cara que tá fazendo a live lá do, sei lá, do CJ, esse cara é bom, inclusive. Depois, pra mim, ele é o melhor NPC de todos. Um dia eu vou trazer aqui na live o CJ da Maromba. Cara, ele teve o trabalho de comprar a bandana, de botar Sim, uma regata e ficar fazendo o exercício suando. Tipo, aquilo é sim. mais real do que quem tá assistindo aquilo e se colocando até numa cadeira de falar: ah, olha que besteira, olha não sei o que coisa inútil, não sei o que, né? Então, enfim, comenta aí, César, fica à E vontade. eu acho que, assim, Vitor, também uma questão da internet, das redes sociais, é a possibilidade de tudo que a gente tem, né? Então, o vasto caminho de possibilidade faz com que a gente, primeiro, não tenha o peso de uma escolha, né? No sentido que, assim, quando a gente escolhe uma coisa, a gente sabe o que a gente está perdendo, mas também sabe o valor daquela escolha, né? E hoje em dia a gente, e também eu acho que é muito dessa questão das, de como eu falei, né? Pensando na questão infantil da criança, os pais, né, assim, antes da época da internet, os pais, as pessoas ao redor que orientam que aquela criança vai seguir para um trabalho, né, o que que ela vai querer de profissão, tal. E quanto mais vai abrindo essas possibilidades, perde um pouco o poder, por exemplo, da função paterna sobre as escolhas da criança. Então, a gente não tem mais um guia, basicamente um caminho, né. Então, basicamente, antes a gente tinha um peso moral sobre, ainda tem, né, mas era maior sobre questões da família, de seguir alguns caminhos. Então, quero dizer assim, antes, pensando numa sociedade que antes você só podia ser médico e advogado. A pessoa ia cursar, ia virar um advogado, mesmo que ela reclamasse a vida inteira que ela não quis seguir outro caminho, ela fala assim: "Ah, mas pelo menos eu sei que eu construí minha vida, consegui construir minha família, ter o dinheiro que eu tenho, porque eu me tornei um advogado, mesmo sabendo que não era o que eu queria. Porque me falaram que era o melhor, tal". Hoje em dia a gente não tem mais certeza de qual caminho seguir, porque parece que existe milhares de caminhos corretos, né. E dá esse peso e eu acho que também dá uma idealização desses caminhos. Então Você falou um ponto que é muito importante, que você também tira um poder dos pais, né? sim, Assim, eu acho que aquilo que talvez uma geração anterior à nossa, né? Nossos pais viveram de uma imposição muito radical, para mim gera um efeito né, é muito ruim, porque é você comprimir ao máximo a sanfona. Mas a gente agora tá indo pro lado oposto desse efeito sanfona, que é não, pera aí, eu não vou ouvir, mas eu não vou ouvir merda nenhuma. Eu não vou dar atenção pra nada, nenhuma recomendação do que meu pai tá me não, e não colocando. tem nenhuma, se a gente pensar, não existe uma figura disso. Se a gente pensar hoje em dia, a criança, até o próprio adulto não se coloca num papel de responsável educador, responsável por limitar a criança, por, frustrar a criança. Então, é assim, é a própria internet que vai educar, é os pais, é a escola, né, então fica um jogando um pouco para o outro, e isso faz com que a criança vai crescendo, primeiro eu achei com uma sensação de não estar sendo olhada, né, pelos outros, Uhum, e eu acho que a própria internet, meio que retroalimenta isso, né, essa perfeito. questão de ser olhado, o que que eu preciso para ser olhado, esse ser olhado pelo outro me satisfaz, né. Mas ao mesmo tempo a gente não tem, que na teoria de Lacan a gente coloca que tem o outro com O maiúsculo, que seria o pai, né, as leis, e o outro com O minúsculo, que é os nossos, semelhantes, né. Então nesse sentido é assim, por exemplo, eu tenho o meu irmão, né, mas se a gente pensar nesse sentido, assim, meus Manda um beijo pais pra ele, são manda um beijo pra ele. um abraço, um beijo. Mas, Bom, por desculpa, exemplo, assim, assim. se os pais ou um professor fala assim: "Ah, dá um conselho de alguma coisa". Ou um exemplo então, deixa eu pensar um exemplo na vida adulta mesmo. Você vai no nutricionista e ele fala para você se alimentar de certa forma. Você vai, validar bastante a opinião dele. Aí você chega em casa ou um amigo seu fala assim: "Pô, não, acho melhor você não comer tal coisa". Você não vai validar da mesma forma. Então quando a gente fala, tipo, de o outro com O maiúsculo, ele tem um peso, bem mais importante no nosso jeito de ser. Perfeito. Basicamente esse outro com O maiúsculo, no início ali na infância são os pais que vão guiando, né. Então desde que eu falei da própria linguagem, desde a mãe falando para o bebê que ele está com fome, é a mãe que tá falando que pra ele o que que é fome, o que ele entende por fome, sabe assim?
que aí vira uma brisa gigante, né, nesse sentido, quando a gente pensa na questão da linguagem, porque assim, se o bebê tá com uma dor de barriga e quer usar o banheiro e a mãe fala que é fome, aquela pessoa vai entender que fome é usar o banheiro, não quer comer, não quer vontade de comer. É Então, isso, entendi. basicamente, assim, os pais têm um total, não tão consciente, mas um total poder de como aquela pessoa vai enxergar o mundo, né. Perfeito, perfeito, cara. E nos dias de hoje, ao mesmo tempo que, a rede social, então várias pessoas anônimas pra gente, têm esse poder da gente se enxergar, da gente entender como funciona, o que é bom pra gente, o que não é bom, a gente, eu enxergo que a rede social coloca essas pessoas num lugar nem tão de um outro tão grande, nem de um semelhante, fica um meio termo, sabe, assim. É algo que é uma pessoa que eu enxergo como um semelhante, mas ao mesmo tempo eu enxergo como inalcançável, mas É. ao mesmo tempo, tá no mesmo nível de dos meus pais, sabe, assim, E então tá algo que do eu meu vejo. lado também, porque a comunicação é muito intimista, né? A pessoa. Cara, minha Sim. psicóloga falou um negócio que é a pessoa gravar um vídeo comendo um miojo. Sim, Você tá almoçando com a pessoa, velho. Como que essa sim, pessoa entrou na sua casa? Entendeu? E a gente consome isso. Você tá vendo a pessoa comer. Tem gente que assiste uma pessoa comendo enquanto come. sim, sim. É, exatamente, é até isso que você falou, o ato da pessoa se alimentar tá muito mais em ver o outro se alimentando do que ela comendo, sabe, assim? Porque, por exemplo, se ela tá vendo outra coisa na TV sem ser a pessoa comendo, ela vai estar beliscando um salgadinho, nem vai estar com a consciência que ela tá se alimentando, sabe? Mas que Sim. pra ela ter a consciência que ela tá se alimentando, ela tem que ver outra pessoa comendo, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Ó, vou colocar mais um comentário aqui. Pera aí, gente, deixa eu dar uma tossida. É. Saúde. Obrigado, velho. Tô meio. Tô com sinusite. No fim das contas, a questão do dinheiro vai sobressair no tipo de sociedade capitalista que vivemos, não. É sobrevivência. Não tô conseguindo começar no mesmo do ritmo dos assuntos. Não, tá tudo bem, a gente vai. O assunto é fluido, velho. A gente vai e volta. O importante é ser legal pra todo mundo. Bom, você acha que. Assim, minha opinião, tá, César? Aí você coloca a sua. Sim. Eu sou muito inclinado a entender que, tipo, é capitalismo e não vai deixar de ser capitalismo no meio virtual. Eu acho que só Uhum. tem um lance que é o como que esse capitalismo se manifesta lá, sabe? Tipo, por exemplo, eu vou fazer um exemplo do que eu entendo da minha área. Você tem você aprende alguma coisa e você quer ir para a área de educação e você quer criar um curso. Você tem Uhum. que conseguir criar o curso, você vai ter que achar um espaço para você dar o curso, você vai ter que montar um material de divulgação, você vai ter que trazer os alunos para se matricularem e fazer aquele evento, né? Fazer toda uma sessão, talvez entender um pouco de pedagogia para como você fazer a dinâmica fluir Sim, bem sim. e avaliar se as pessoas estão evoluindo. Aí você vai, pum, internet. Se cria um mercado de afiliados com principal fonte de renda, e-books, né, que são livrinhos, PowerPoints Uhum. com textos, que você empacota tudo e você põe na internet para vender, como se fosse um e-commerce na Magazine Luiza, uma solução de um problema gigantesco que, cara, não é real, assim, entendeu? Então, é, e aí você pode pegar isso e aí você fala assim, puta, o meu curso, que se eu pudesse dar aqui presencialmente, sem internet, seria o quê? Ah, eu sou de Ribeirão Preto, vai ser pra galera das imediações aqui. Não, eu posso fazer um negócio muito menor, que eu vou ter um trabalho só de fazer, e botar pro Brasil inteiro comprar, todo mundo que fala português. Quanto de dinheiro que essa pessoa não vai estar ganhando ali com o negócio? Né? Qual o poder que a gente está dando na mão dessas pessoas? E não é à toa que a gente não acaba vendo, por exemplo, é, o cara que fez isso algumas vezes ganhou dinheiro, aí ele pula para a cadeira de influenciador e vende o estilo de Sim. vida dele do tipo, você quer viver que nem Vou fazer eu? igual, né? Faz Aham. igual. Cara, esse pra mim é o problema da internet, é porque ela massifica as paradas, entendeu? E joga tudo Sim, pra um sim. caminho extrapolante da situação. Fala aí, Mas César. até esse exemplo que você trouxe é bem no sentido, assim, da lógica neoliberal mesmo, sabe, no sentido que a minha experiência individual, né, vai ser igual para todo mundo, assim, vai ser um exemplo do que eu Uhum, consegui, qualquer pessoa vai conseguir igual, mas aí a gente acaba não olhando todo um contexto social, até a própria questão de internet, né, a gente de rede social, muitas pessoas não têm acesso, né, se a gente andar na rua, pessoas em situação de vulnerabilidade, situações de rua, já não eram vistas, né.
de certa forma. Hoje em dia, então, não é mais muito mais ainda não são vistas. Elas são sim, César, quando a pessoa vem com uma marmita filmando. Exatamente, exatamente. É, rapaz, jogo duro. Então é isso, mas eu acho que isso que você falou agora mostra muito como acho que a internet aumentou o valor que a gente dá ao olhar do outro sobre a gente, sabe. Então porque, assim, a gente sempre todo mundo tem isso, assim, mesmo sem a internet, antes da internet sempre teve isso, né. Desde, o fato de você assim, você acha que a gente entra aqui quer se sentir bonito, né, sentir atraente e tal. Não dá pra você se sentir bonito sem pensar no outro, na minha opinião, sabe, porque, vai ter padrões de beleza, tudo vai estar em volta de uma sociedade, em volta de outras pessoas. Então você sair arrumado na rua, né, até quando a gente pensa em questão de depressão, pessoas que começam a abrir mão de algumas coisas de autocuidado, é um pouco dessa questão que até perde o próprio olhar para sobre si, né, próprio autocuidado, própria vontade ali sobre ela mesma. Mas se a gente pensar então nessas questões de antes, quando se a gente se veste bem para sair na rua, é pra gente mesmo, mas a gente se preocupa um pouco com o olhar do outro. E a internet, esse exemplo da pessoa filmar lá entregando uma marmita, né. Porque, por exemplo, parece que o que eu não filmei não existe, só que não é assim, né. Exato. Então acho que é muito interessante a gente pensar sobre a questão da própria realidade, né, o quanto a internet é a mesma realidade ou não é, são mais questões do que respostas, né. Perfeito. Mas eu acho muito interessante a gente pensar, sim, o peso, isso eu acho que a gente não pensa, sabe, o peso que a internet tem na nossa vida e se a gente pensar, assim, logicamente, sabe, tirando toda a questão abstrata, tirando tudo isso, a gente pega as 24 horas do nosso dia. A maior parte da nossa realidade, a gente está vivendo se conectando com a internet, sabe, mesmo que seja no celular, mesmo que seja trabalhando no computador, e a outra parte dormindo. Então a gente tem mais parte dentro de uma realidade virtual do que uma realidade, terrena, né, então Perfeito. offline. Perfeito. Mas eu acho Perfeito. que é um pouco isso, que nem a questão só completando com o Uhum. assunto, né, a questão do dinheiro, é um pouco isso que eu falei, né, no capitalismo o dinheiro tem um valor além do próprio da subsistência, né, e é em volta disso que as relações vão se criando, e da mercadilização de tudo, né, então da nossa imagem, a rede social é isso, né, isso dos influenciadores, a nossa imagem, tem o valor sobre as coisas. E até linkando com a psicanálise, a gente pode pensar existe 2 tipos de pulsão, né. Pulsão basicamente é aquilo que dá vida, é um movimento ali. Então tem a pulsão do ego, que é basicamente a pulsão de sobrevivência. Então, assim, é isso que eu falei, se a gente tá uma criança, por exemplo, né, se a criança está com fome, ela precisa, ser amamentada, senão ela vai morrer. Então essa pulsão é de sobrevivência. Ela precisa manifestar aquela vontade e necessidade de comer. Porém vai avançando e tem a pulsão além dessa própria sobrevivência. Então, que é os prazeres que a gente vai tendo em outros quesitos. Então, pensando no próprio bebê, ele tem um prazer ali em estar sendo amamentado, por isso que ele chupa o dedo, entendeu? Porque um bebê fica simulando que ele está chupando o dedo. É como se estivesse chupando o peito da mãe, como amamentado. Eu não sabia disso Mas não, que da hora. mas é algo totalmente imaginário, porque, assim, se o bebê ficar chupando o dedo, ele vai morrer também, ele precisa voltar a ser amamentado, né. É a Ele não vai saudade. conseguir é, então hoje em dia a gente também tem um pouco disso, apesar de a gente ter esse prazer da sobrevivência, a gente, que nem eu falei, extrapolar no capitalismo, a gente não pensa só na questão do dinheiro em relação à sobrevivência, a gente pensa muito mais além disso, né. Por isso que a gente fala, uma pessoa com uma questão financeira muito maior que a gente, muito provavelmente ela vai ter questões de problemas muito parecidos, porque as dívidas, entre aspas, dela, ela vai aumentar proporcionalmente, sabe. Ela É. vai ter uma casa com uma conta de luz, uma conta de água maior para pagar, uma piscina toda, cheia de coisa que ela vai ter que pagar, então vai aumentando proporcionalmente, né. E Mas outras tudo por dores isso. surgem também, né? Também tem esse Sim, ponto. sim, exatamente. Uhum. É claro que não se iguala a passar fome, desigualdade. Não, É são coisas mais totalmente tipo, diferentes, mais né.
exato. Vai bater igual em todo mundo. Não tem como não bater. Nenhuma, qualquer classe social vai ser impactado pelas redes sociais, né? Não Sim, tem sim, muito o que exatamente. fazer. Ó, eu vou ler agora as perguntas, né? Vou focar nas perguntas. Tem uma pergunta aqui da tua mãe, então eu vou ler aqui. Eu vou tentar ler também perguntas de pessoas que eu não li ainda, para todo mundo Beleza, ter. vou falando mais, a gente, mais curta também a Boa, resposta. fechou. Não, é isso, mas eu gosto, cara. Já é 1h20, a gente tá se encaminhando aí pra segunda metade do programa, né? Eu tô muito feliz, velho. Queria dizer só que tô adorando isso aqui, eu tô muito feliz que a gente tá fazendo isso, César. Não, também, mano. Puta, Pode da hora contar demais, velho. comigo. Tamo junto. Sempre sinto vontade de ter que estudar mais, mas também, né, é isso. É que nem um pouco eu lidar com a frustração de um ideal meu que eu não vou alcançar aqui, né, entendeu? E Tem eu coisa que eu não também, vou que eu conseguir. É, exato. É foda. Mas da hora, isso que pô, tá muito louco. Minha mãe aqui perguntou, haha, pra quem trabalha com redes sociais, como vocês acham que essa pessoa deve controlar o tempo entre trabalho e o lazer nas próprias redes sociais? Nossa, essa pergunta é foda. Eu acho que um ponto é a pessoa entender, conseguir separar realmente o que que é trabalho, o que que é rede social por prazer, né. Uhum, Primeiro, que nem eu falei, a gente pensando aqui na gente mesmo, por exemplo, eu não trabalho, querendo ou não, eu divulgo lá minha página profissional na rede social, mas meu trabalho em si não é na rede social. Porém, a parte do lazer eu não consigo nem, né, pensando agora, eu nunca parei para pensar que a rede social era um lazer, sabe. E mesmo ficando muito tempo ali mexendo nas redes sociais, então, até pensando nisso, né, a gente nem coloca como um lazer, a gente coloca é, como uma parte da gente. Mas eu acho que é conseguir, pelo menos entender, separar o que que é a rede social dentro do quesito trabalho para você. Quais as ferramentas da rede social, eh, se acaba obviamente, em alguns momentos vai acabar misturando as coisas, uhum, mas é você entendendo. Por exemplo, se você tiver um prazer que nem muitas pessoas têm, sei lá, ama ali, sei lá, fazer o que ela faz, se ela tem um prazer no trabalho, eu acho que isso já é uma forma ótima de se vincular com a rede social. Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha com rede social, dificilmente, eu também estou falando assim com o meu olhar leigo perante isso, tá? Mas dificilmente vai ser igual uma pessoa que está no lazer pulando, reels, né, pulando vídeos. Ela vai estar consumindo de uma forma mais devagar a rede social, eu entendo pelo menos, sabe? Ela vai estar uhum, estudando, vai estar colocando o trabalho, né? Quando a gente consome de lazer, é de uma forma muito mais automática, a gente consome a rede social, a gente, foi o é, que você falou, a gente nem lembra do que a gente está consumindo. é. Em forma de trabalho, a gente para, pensa no que a gente está articulando. Então é entender que é um trabalho como qualquer outro nesse sentido. No sentido que a rede social é uma ferramenta. Mas César, eu vou te falar, cara, assim, por experiência própria, assim, eu tô vivendo o churume total da rede social porque eu tenho esse canal, é um canal que se você ler lá no meu Instagram, eu coloquei a frase porque pra mim é isso, assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu não sou Sim. um streamer que joga algum jogo, eu sempre falo isso pras pessoas. E eu também até gosto de não ter essa definição, eu não sou um cara de nicho. Mas ao mesmo Uhum. tempo, para eu aprofundar aqui e começar a produzir alguma coisa, eu preciso estudar. Só que, cara, Uhum. quando eu entro na rede social para começar a pegar referência, quando eu vejo eu já tô há 1 hora viajando na maionese, esqueci Uhum. completamente. E fora quando bate em mim de um jeito totalmente negativo, assim, de tipo, puta, eu não vou chegar nem aos pés da galera que tá fazendo essas maluquices, assim, porque tem um pessoal que tá fazendo uma coisa muito foda, assim. Então, Uhum. ó, pra você ter noção, como é que eu tô separando? Eu tô tentando, vamos ver se nessa minha tentativa vai. Eu mudei aqui a minha rede social, tá chamando, eu coloquei aqui, ó, a pastinha de rede social. Chamei de Sim. desgraça. Pra eu, não, eu lembrar que eu não tenho que entrar nisso nunca, só quando eu for produzir o conteúdo, né? Uhum. Porque é isso pra mim, em terapia mesmo, eu cheguei nessa conclusão que Uhum. o cheiroso é sobre liberar um lado artístico meu, de tentar dinâmicas Uhum. como essa que a gente está fazendo. Uhum. Cara, o que eu quero é viver a experiência de, pô, o que, que eu consigo produzir com a minha capacidade, entendeu? Uhum. E sair dessa corrida do algoritmo, de tentar produzir algo para poder crescer e ter números exorbitantes de pessoas me seguindo. Sim. Mas, pessoalmente, para mim é um desafio muito grande. Sua mãe pegou assim no. Mas eu acho que é isso, eu acho que é Uhum, entender, então até colocando o meu lado, assim, né, uhum, que nem agora eu não estou trabalhando mais em RH, então eu estou totalmente focado na clínica. E, por exemplo,
para você conseguir paciente via internet. Precisa de divulgação, de várias formas, mas é isso também. Eu estou fazendo do meu jeito, né, sem me preocupar muito com essa questão, ou por exemplo, de ficar totalmente comercial, que eu sei que eu vou conseguir pessoas, mas não é o jeito que eu quero. Mas então eu acho que é um pouco isso, você entender, e eu acho que colocando regras, colocando parâmetros de alguma forma, vai te ajudar, sabe. Perfeito. Eh, Pô, se eu ficar 4 horas ali, eu acho que é um tempo saudável, um exemplo, né. Independente de como eu estou consumindo, independente se eu estou consumindo para aprender, independente se é meu entretenimento, porque assim, o problema é você sentir uma culpa de não conseguir, eh dividir se, putz, mas será que eu tô aqui só para né, tentando aprender para repassar, ou será que é uma desculpa para eu estar me entretendo vendo live? Eu acho que eu acredito que é um pouco isso, né. É, Mas eu acho que é isso, é você, primeiro entendendo que essas pessoas que consomem, né, várias pessoas que fazem live de sucesso, elas não pensaram como um trabalho no começo, né, foi no entretenimento. Então acho que tá, anda junto essas coisas. Eu acho que perfeito. assim, o máximo no seu caso disso é a parte técnica, sabe. A Uhum. parte técnica e a parte de marketing. Tirando isso, o jeito da pessoa ser, se dá certo ou errado de várias pessoas, eh, 99% dessas pessoas foram o "acaso", entre aspas, que fez essa pessoa se tornar quem ela é, Perfeito. na internet, né. Perfeito. Então acho que é um pouco disso, é um pouco entender que e ser sincero com você mesmo, não se culpar muito perante isso, sabe. Perfeito, perfeito. Bom, vamos para a última pergunta que a gente tem aqui, da tia da Marolzinha. E vamos lá. Minha tia perguntou: o que vocês acham dos malefícios que a internet causa nas pessoas que não aceitam as críticas e que levam a problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, Hã, que não aceitam as críticas? que Tipo, levam a problemas. deixa eu tentar entender. Tipo, a pessoa ela não aceitou a crítica, ela. Talvez a gente tá falando. Eu acho que eu entendi Boa, o que você manda aí está então, falando. vai você que aí eu Eu entro acho junto. que é um pouco voltado naquilo que a gente falou da internet não ter, tipo, a validação do outro, que nem o Uhum, exemplo que eu falei, né, a gente na nosso contexto social, a validação de uma opinião de um amigo e a validação de um pai ou de outras pessoas, a uhum, gente vai colocar pesos e medidas diferentes. Na uhum, internet é meio que bem horizontalizado isso, sabe. uhum, Então, com que crítica ela vai saber que é construtivo, que crítica ela vai saber que não é. Então, que crítica ela sabe que ela tem que relevar ou não, né. Então uhum. é muito misturado, é muito tudo são opiniões de pessoas que ela não conhece, basicamente. Perfeito. Então eu acho que é um pouco difícil, mas, por exemplo, é muito difícil a gente pontuar para esse exemplo que ela deu, ó, aceite a crítica, porque eu sou mais uma dessas pessoas, Uhum. criticando o jeito dela de não aceitar a crítica. É, Eh, então basicamente, assim, não sei como ajudar para prevenir, né, uma ansiedade ou alguma coisa assim, mas basicamente é buscar um profissional, porque a partir do momento que, esse olhar também do comentário, é basicamente uma preocupação da gente, né, sendo que nem sabe se vai ocasionar. Ocasionando uma ansiedade, aí sim, é buscar um psicólogo, um terapeuta, né, perfeito. um psicanalista, porque é difícil, assim, até nisso é difícil alguém começar um processo de análise, né, uma terapia, se ela não querer, sabe, mesmo que todo mundo fale assim: "Ah, seria bom você fazer", se ela não quiser, não vai dar certo, sabe, se ela não quiser, Uhum. ela vai fazer um atendimento e sair, então é muito difícil. Eu fico pensando assim, César, tipo, pra mim são duas coisas, assim, né? Tem o perfil da pessoa, que é uma pessoa que não vai estar aceitando crítica, ou uma pessoa que, e que por isso, né, que não escuta e chega a uma ansiedade e depressão, e tem a Uhum, influência da internet na vida dela, que pra mim ela é como se fosse um realçador de um Ajinomoto, assim, sabe? Que sim, realça sim, a sim. parada, né? Eu acho que assim, eu pelo menos, eu não sou psicólogo nem nada, mas eu tô na minha jornada do autoconhecimento faz um tempinho, e eu entendo Uhum, que, assim, a pessoa, ela vai mudar quando ela entender que ela precisa mudar. Eu tava falando sobre isso ontem, acho que na minha última live, uhum, cara,
se a pessoa precisar chegar a um quadro de uma ansiedade forte ou uma depressão forte, para isso Uhum. ser o gatilho de mudança, tá no Exato. jogo, né? Tipo, eu Aham. acho que assim, a gente tem sempre que buscar a vida, né? Valorizar a vida e Sim, seguir exato. caminhos positivos, né? Eu acho que o grande problema na minha visão da ansiedade e depressão é quando você chega num cenário que você vai estar vendo o mundo de uma maneira distorcida pelos seus problemas e suas dores e tudo Uhum. que você viveu, e você nesse momento você escolheu coisas ruins pra você. Então você falou tipo, putz, vou começar a usar uma droga, vou começar Uhum. a fuder a minha vida, desculpa, vou começar a prejudicar a minha vida. Sim, sim. Eu acho que esse caminho ele não, ele acaba criando, eu falo muito isso na minha terapia assim, do tipo, pô, eu não fumava cigarro. Aí fiquei mal, comecei a fumar cigarro. Agora você tá mal e você fuma cigarro. Você criou na sua Uhum. vida uma realidade de uma coisa que você não tinha a partir dessa parada. Agora, Sim. tá na jornada, assim. Eu acho que a rede social, vamos dizer que pra mim ela entra no quadro que, putz, o meu influenciador que eu gosto, ele fuma cigarro, fuma maconha, tô nesse lugar, me espelho nele. Você acaba ganhando mais referências dessa enfim, Oralidade. isso que você estava dizendo dos outros, né? Do O maiúsculo e minúsculo. E aí você vai se basear e espelhar em quem você quiser, né? Se antes você tinha um Sim. outro amigo, quando você não tinha internet, agora você tem um monte de gente que tá famosa, ganhando dinheiro, com Uhum. sucesso, fazendo essas coisas. E aí E fica. assim e assim, Vitor, até pensando no comentário, no que você falou, Uhum, é que no comentário é muito um olhar, assim, eu preocupado com uma terceira pessoa, né. uhum, E esse que você fa e assim, a gente, tem um convívio normalmente das pessoas que a gente tem em nossa volta é meio que parecido com o nosso jeito de ser. uhum, Então é muito difícil, por exemplo, a gente, nesse caso, imaginar uma pessoa que ela realmente ela é foda-se para os outros, um exemplo assim, sabe, que uhum, ela sabe que tá fazendo mal para os outros e foda-se, ela não tá preocupada com o que os outros vão pensar. uhum, Mas eu me afeto com aquela pessoa. Nisso, você tem que olhar para si nesse sentido, né, então quero dizer assim, num ambiente de casa, nesse exemplo que você deu, vai, é uhum, um adolescente que consome algum conteúdo assim, de um cara que ficou o dia inteiro fumando maconha, sei lá, e o adolescente fica influenciado por isso e quer consumir também. É que no caso do adolescente, os pais de certa forma vão conseguir colocar ele na terapia, né. é, Mas vamos pensar numa pessoa de 20 anos, que tem um um jovem comportamento adulto. adolescente, que é irresponsável, coisas assim. Você não vai conseguir obrigar aquela pessoa a entrar numa terapia, mas você consegue mexer no que aquilo te afeta. Então, se você é muito assim, se todas as pessoas na casa fizerem uma terapia e isso for porque assim, o problema dele estar fumando, para ele não é um problema, muitas vezes, mas Exato. para você é um problema do seu filho estar fumando. Então, é uma angústia sua, então sendo uma angústia sua, você leva para sua terapia. Então você falando para: "Nossa, eu não sei como lidar com meu filho agindo dessa forma, tal", aí na sua terapia você vai conseguir, mudar a sua dinâmica com seu filho e, assim, muitas vezes ele vai mudar de certa forma, porque mudando a dinâmica com você, e também, de certa forma, a gente pode pensar que é um egoísmo, assim: "Ah, eu não quero que ele fume". É um egoísmo seu, uma vontade sua. Às vezes na sua terapia você vai conseguir melhorar a comunicação com ele e entender que, assim, mostrar a sua insatisfação, ele pode diminuir a quantidade, pode, sei lá, parar de fumar em casa, qualquer coisa assim, mas Uhum. você também vai começar a entender, vai diminuir a sua angústia, vai entender que você não tem poder sobre ele, sabe. Sobre o outro. Então eu acho que de certa forma é isso, quando a gente quer muito ajudar um outro, né, Uhum. que está próximo a gente não sabe como ajudar, eu acho que a gente indo na nossa terapia e falando o quanto a angústia ou não conseguir ajudar o outro tá mexendo com a gente, sabe. Perfeito, perfeito, César. Que recado incrível. E eu acho que assim, a gente pode agora, posto que as perguntas também deram uma diminuída, Uhum, encaminhar assim um fechamento aqui para a live, né? Tá chegando já sim. perto do final aí do horário de almoço, tem que voltar a trabalhar. É verdade. Então, vamos entender um pouquinho assim, quais são suas considerações finais sobre esse assunto, César? O que que você Ah, queria deixar de legal. recado para a galera? Fica à vontade aí. Eu acho que se a gente pensar na questão da rede social, que nem eu falo, né, o próprio Instagram ali, eu acho que as outras também têm, você consegue ver quanto tempo você está consumindo
de rede social. Acho que o primeiro passo é você ir lá nas configurações e ver quanto você está consumindo, ter uma consciência de quanto você está consumindo daquilo. Além disso, deixa eu pensar, Uhum, também entender, o que você está consumindo, né. uhum, Então se coisas que você consome se está te elevando, se está te deixando mais depressivo, se está te atrapalhando ou não na sua dinâmica de vida. uhum, Então, né, às vezes você acha que consumindo só muitas pessoas de autoajuda vai te ajudar, mas uhum, às vezes aquilo só vai te deixar mais frustrado, porque das 20 pessoas que você segue, todas acordam 5 da manhã para fazer um exercício, você nunca consegue. Então entender como é a sua relação com a internet, sabe? é, Se é uma relação boa, se atentar também, assim, ouvir o que as pessoas falam para você, as pessoas que você considera, né, que sabem que têm um cuidado com você, você não uhum, precisa obedecer o que a pessoa fala, mas relevar, né, tipo, entender se aquilo é importante. Se ela fala: "Pô, você está passando muito tempo ali no celular, está uhum, passando tempo na internet", e refletir. Você pode refletir, discordar ou uhum, refletir, concordar, mas tentar boa, entender se aquilo faz sentido ou não. Mas eu acho que é isso, né, que nem a gente falou, a internet faz parte da nossa vida, não dá, assim, tem pessoas que conseguem viver sem internet, mas muitas não. Mas é entender de uma forma saudável, sabe? Eu acho que entender que é mais uma relação que a gente tem na nossa vida, não é algo natural. Do mesma forma que a gente tem nossas relações com o alimento, né, com a TV, com o videogame, com relação com outras pessoas, seja no trabalho, é uhum, entender. Então, por exemplo, o alimento eu acho que é algo que dá pra gente traçar um paralelo, sabe? uhum, É, porque a gente muitas pessoas têm várias relações com o alimento, então uma obesidade ou algo assim, é muito mais com alimento, né, tem algo afetivo vinculado à alimentação. Eu acho que até isso serve para a gente ter mais carinho com a gente mesmo, seja na internet ou com outras coisas. Então, sei lá, você fala: "Putz, muitas pessoas têm problemas no mundo e meu problema é estar viciado no Instagram". Não, tipo, é válido também. uhum, Então, o que eu quero dizer, assim, no sentido de uma pessoa obesa com o alimento, ninguém sabe a relação que é dela com o alimento. Então, a gente vai falar que vai julgar: "Pô, é só você iniciar uma academia, é só você parar de comer tal coisa". Mas não é assim. E muitas vezes a própria pessoa vai se colocar nesse olhar de julgador de si mesma, né. Vai validar a opinião dos outros e não se acolher. Eu acho que com a internet é a mesma coisa. A gente entendendo do nossos problemas, nenhum problema é mínimo, sabe. Se eu tô com um problema, sei lá, tô frustrado porque eu não vou conseguir viajar para Disney. Muitas pessoas vão olhar aquilo, pô, é supérfluo pra caramba. Mas muitas pessoas aquilo pode ser um problema, uma angústia do tamanho que a pessoa pode ficar depressiva mesmo. E não cabe ao outro julgar, tudo bem a gente ter consciência de outros problemas, né, da sociedade e tal, mas não cabe a gente julgar, cabe a gente acolher, cabe a gente, passar para um profissional da saúde, né, para um psicólogo, para um psiquiatra. Mas eu acho que, resumindo, né, até falando da minha área de atuação, é entender que qualquer ajuda voltada às suas questões mentais, suas questões de angústia da sua vida, é procurar um profissional e conversar com ele diretamente, né. Eu cheguei a fazer um post uma vez disso, que não é uma frase pronta, essas frases prontas de internet, eu acho que é muito no sentido de signo, de outras coisas, porque a gente vai buscar uma identificação naquilo, vai buscar fazer sentido daquela frase na nossa vida. Mas aquela, tipo, cada um tem uma subjetividade, uma realidade totalmente diferente de vida, né. uhum, Então, não apegar totalmente a uma frase, sabe. Por perfeito, isso que eu acredito muito na terapia e na psicanálise, porque você vai ser, senhor ali das suas palavras, né, você vai entender o que você está falando e você vai se defrontar com as suas angústias, perfeito. com o acolhimento de um profissional junto, né. Boa. E falando em acolhimento profissional, César, como é que tá a sua agenda aí pra galera saber? Tá aceitando um paciente novo? Legal, legal. Não, tô aceitando sim. Tô com a agenda aberta, né, então tô com bastante horário. É só procurar lá no Instagram, que vai ter o link do meu WhatsApp, e a gente faz uma conversa, entende ali qual é a questão de cada um.
Também, se a pessoa procurar outro tipo de profissional, a gente recomenda outros, né? Então é entender que na psicologia, principalmente, a gente nunca vai deixar uma pessoa, um paciente sozinha, né? De mãos atadas. Então, se for um caso que eu, da minha experiência, dos meus estudos, eu entender que não é possível para mim, eu vou recomendar para outro profissional, né? Para não deixar aquela pessoa sozinha. Mas é isso. Lá no meu Instagram eu também compartilho algumas coisas de reflexão, né? Que nem eu falei, eu evito essas frases prontas, mas de Uhum, reflexão para a gente entender, de certa forma, como a gente se porta em sociedade, né? Como algumas coisas que não cabem a nós adoecem a gente, né? Então a própria sociedade, de certa forma, adoece a gente e tudo bem a gente ficar mal com algumas coisas, né? A gente não precisa estar bem todo dia. Mas eu acho que é isso. Lá na minha rede social você encontra essas minhas informações, contato, eu atendo tanto online quanto presencial, né? E, e é isso. Acredito que seja perfeito. isso. Agradeço aí o espaço e a Imagina. conversa. César, eu que agradeço, cara. Foi incrível. Estou muito feliz de ter feito essa estreia. Vamos colocar aqui, isso foi uma cheirosofia, tá? Cheirosofia é um quadro que eu gosto muito. Eu costumava fazer sozinho e você foi a primeira pessoa que eu pude dividir o espaço da gente Legal. fazer Obrigado. junto. E é uma coisa que eu pretendo fazer. Espero que dê pra gente fazer outras vezes, né? Eu acho que, Claro. pô, a interação com o chat ficou tudo muito maneiro. Eu vou tentar produzir uns Uhum. cortes também desse papo nosso aí para poder quem não pôde participar ver um pouquinho dessa nossa conversa. Vou agradecer também aqui individualmente as pessoas que participaram do chat. Então, Arthur, muito obrigado, Renatinho, Maralzinha, Cocosento, grande Cocosento. Desculpa eu não ter lido seus comentários, que você não mandou nenhuma pergunta. Então eu acabei só focando nas perguntas. Mas, cara, adorei o Gloob Gloob da Alma. Perfeito nome também da parada. Henrique Totti também, cara, adorei. Foi um formato novo, né? Um formato que eu fico um pouquinho menos dedicado no chat, mas eu acho que, cara, é isso. A gente vai aprendendo e queria agradecer muito por tudo isso, a presença de vocês e Deus até por ter permitido a gente fazer isso. Dar certo. Fechou então? Fechou. Muito obrigado, Vitor. Até mais, gente. Valeu. Vou colocar aqui a musiquinha de saideira pra gente poder fechar a live e valeu. Falou! Falou.